Obrigado. Aham. Tudo bem, galerinha? Boa noite para vocês. Tudo bem com todo mundo? Tudo tranquilão? Olha só, hoje a gente tem a aula mais importante dentro da geometria analítica, tá? Porque é o conteúdo que mais é cobrado nas provas de longe, que é a gente conhecer qual é a tratativa que as retas têm dentro desse mundo quadriculado do plano cartesiano. Você já tem uma pequena noção na matéria do Steve, que passou para vocês as funções do primeiro grau, né? A gente agora vai ver uma abordagem geométrica daquela expressão. Então, o grande ponto agora é que eu não estou mais interessado em domínio, imagem, naquela coisa toda. O que a gente está interessado é, dada uma equação, o que você pode deduzir de desenho sobre ela. Então, tem algumas características a mais do que o Steve tinha falado, outras a menos, né? Sem domínio em imagem, sem esses get todo que vocês tinham. Mas, olhando agora para a estrutura que a reta está formando. Então, para tanto, o que a gente viu na aula passada aqui? Vamos fazer um relembrando rapidinho da parte final da nossa aula. Nós começamos a ver o ponto na geometria analítica. Então, nós vimos a distância entre pontos, o ponto médio. Depois a gente viu como é que faz o alinhamento entre esses três caras. Aí que era a parte legal para a gente, né? A condição de alinhamento. Então, condição de alinhamento dentro da geometria analítica. Boa, então a nossa condição era bem tranquila de ser feita. Então, dado 3 pontinhos, você pega um ponto Q, P e R, tá lá os 3 caras. Se você tem uma linha passando por eles, né, então se eles são colineares, se eles são alinhados, a nossa condição era, eu olho para as coordenadas de cada um dos pontos. Então, aqui a gente tem coordenadas x0, y0, x1, y1, x2, y2. E aí o que você quer é que para esses caras estarem aliados, um certo determinante tem que dar nulo, né? Quando você calcula o determinante associado a esse problema, então você começa com os 3 pontinhos que você quer. Então você tem o x0, y0, x1, y1, x2, y2 e completa com uma coluna de uns, esse determinante tem que ser nulo. Tranquilão? Então, a ideia básica é essa daí. Nós vimos, inclusive, que esse cara pode ser visto de uma outra forma, né? Pelo que nós chamamos de um falso determinante, que era você, ao invés de olhar 3 linhas e 3 colunas, observar o que acontece com 4 linhas, tá certo, e 2 colunas. Era equivalente, né? Pelo fato de nós termos uma coluna de 1, você poderia olhar aqui embaixo e fazer do mesmo jeito, né? Pelas multiplicações das diagonais, normal, e esse resultado deveria dar 0. Então, esse é o princípio básico de alinhamento de 3 pontos. Aí, o que nós vamos fazer agora? Ó, se você está falando de uma reta, a gente tem uma premissa lá da geometria plana que fala que se eu te dou 2 pontos, você tem uma reta. Suave? Então, para o mundo das provas, você nunca vai considerar 3 pontos para ver se um alinhamento acontece. Você vai olhar para 2. Então, quando a gente está aqui no chamado estudo da reta, então agora você quer coisas diferentes. Então, eu te dou 2 pontos P e Q, por exemplo. Está aqui os seus 2 pontinhos. Coordenadas x1, y1, coordenadas x2, y2. Com certeza passa uma reta por eles, né? Com certeza absoluta. Sempre que eu te der 2 pontos, você vai conseguir traçar uma reta. Basta ligar um pontinho ao outro. Então, tá aqui. Então, ó, 2 pontos sempre estão alinhados. 3 nem tanto. 3 precisa verificar a condição. Então, o que é pra gente o estudo da reta? É você criar uma expressão que, se aqui tem 2 e a reta já existe, então esse pontinho está na reta, concorda? Eu pintei ele ali. Ele já está lá. Mas eu não sei que ponto é esse. A mesma coisa esse cara aqui de baixo. Ele já pertence à reta, mas eu não sei quem é. Então, se você deixa de uma forma genérica um ponto x e y que eu não conheço,
Então, esses 3 pontos estão alinhados, correto? E se esses 3 pontos estão alinhados, a gente aprendeu ali que se você calcular esse determinante, os 2 pontos que você conhece e aquele que é desconhecido, esse cálculo tem que ser igual a 0. E aí pronto. Se você resolver essa expressão, você vai encontrar a chamada equação da reta. Então, por que que é uma equação? Ó, esses caras aqui são conhecidos, né? Então, esses pares são números normalmente. O exercício vai te falar o que que é cada um desses. Aqui embaixo também são números. Já esses dois do meio, esse x e y que apareceu aqui, eles são variáveis. Porque como a gente viu aqui no desenho inicial, eu posso pegar esse ponto azul em qualquer lugar. Então eles estão variando sobre a reta. Então se eles são variáveis, você não conhece o que vai acontecer. E aí se você resolver essa expressão, multiplicando cruzada de um lado para o outro, o resultado disso vai ser uma coisa parecida com isso daqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Ó, vai ter alguma coisa que vai multiplicar o X, alguma coisa que vai multiplicar o Y, um monte de resultado perdido, porque tem um tantão de número aí, e o resultado dessa conta vai ser igual a 0. E aí o que você obter desse resultado é o que nós chamamos de uma equação de reta. Então, a equação de reta nada mais é do que você pegar um ponto aleatório e deixá-lo ali dentro de uma expressão que vai aparecer. Então, não tem muito segredo não, tá, galera? E a prova da ESA vai querer que vocês saibam fazer isso daí muito bem. E ela vem de maneira bem simples. Pode ser de maneira direta quando eu te falo os pontinhos. Então, eu falo assim para você, ó. O ponto A passa pelo ponto 1 e 2... e pelo ponto menos 5 e 7. Qual é a equação da reta que passa por esses pontos? Então, o que a gente está dizendo? Que você tem um plano cartesiano, vou botar ele mais para cá, tem aqui o seu plano cartesiano, aí você andou pela nossa expressão 1 para frente, 2 para cima, confere, dentro daquela localidade de x e y, então andei 1 para frente, 2 para cima. Está aqui o primeiro pontinho que nós chamamos de um ponto A. Aí o ponto B você caminhou para trás. 1, 2, 3, 4, 5 unidades para trás e depois foi 7 para cima. Está aqui o pontinho B quando você liga esses dois valores. Bem, a reta está aí, confere? Basta você ligar um ponto ao outro. Está aqui a reta. Qual é a equação dessa reta? Então a premissa, olha o que a gente viu antes, ó. Eu sempre vou te dar 2 valores e a partir desses 2 valores você pega um terceiro que você não conhece, um aleatório nessa expressão. Então você pega aqui qualquer que seja, em qualquer lugar, um ponto x e y. Então qual é a equação de reta que você tem? Essa retinha alaranjada, ela passa pelo 1 e 2, ela passa pelo 5 e 7, passa pelo x e y. Aí naquela ideia do falso determinante que a gente viu, se você pega o primeiro e repete no último, esse cálculo tem que dar 0. Cálculo do nosso determinante. Então como é que vai ficar a continha? Ó, multiplicando as expressões pela direita, eu vou encontrar 7, 5y negativo e 2x. Agora, se eu pego ali do outro lado e faço a multiplicação à esquerda, eu vou encontrar um 10 negativo, um 7x positivo e um y negativo, ou positivo. Mas como a gente está na diagonal secundária, faz aquela inversão de sinal, beleza? Então, do lado de cá você mantém os sinais, do outro lado a gente inverte. Ó, era para ser menos 10, virou 10. Era para ser 7x, ficou menos 7x. E era para ser y, você ficou com menos y. Então, qual é a expressão que nós temos? Ó, faz uma coisa com a outra. 10 com 7 vai dar 17, beleza. Menos 7x com 2x dá menos 5x. E menos y com menos 5
vai dar menos 6y. Então tá lá o que a gente falou, ó. Quando você resolve essa conta, alguém está multiplicando x, alguém está multiplicando y e outra pessoa ficou sozinho. Mas o importante é que você achou uma equação. Então essa expressão é para nós a equação que representa aquela reta. Pegaram a ideia? É nessa pegada mesmo, assim, o que eles vão querer saber de nós em certo momento é como é que a gente faz para encontrar a equação, que seria fazer essa conta, e depois interpretar essa equação, é o outro caso que a gente vai fazer. Tá? Mas num primeiro momento, encontrar esse cidadão aí é o nosso ponto mais forte. Fizeram uma pergunta legal aqui no chat, foi o Sargento, que ele falou, ó, a ordem que eu coloquei esses números faz diferença? Não, não faz. Por quê? Porque esses números são só os caras que a reta está passando. Então, tanto faz ser primeiro, segundo, terceiro, ou primeiro, segundo, terceiro, porque os três estarão na reta do mesmo jeito, né? Então, a ordem que você vai colocar aqui não afeta em nada. Você poderia fazer o determinante como sendo, se você quisesse, né, x e y, 1 e 2, 5 e 7. Por quê? Porque são os três pontos que pertencem à reta. Não importa a ordem. E se a gente resolvesse isso daqui, daria exatamente o mesmo resultado. Show de bola? Legal, galera. Então, a ideia da aula de hoje é a gente entender essa continha aí, ou melhor, entender o que você vai chegar nessas expressões como um todo. Só um cuidado básico para a hora da prova, tá? Digamos que você tenha feito essa continha desse jeito. Você nunca vai encontrar esse gabarito aqui lá. Então, um cuidado para vocês é que, em termos de gabarito de prova, sempre com x positivo. Na verdade, é o A positivo, né? Então, o que vocês encontrariam lá, ó, veja, o A que eu estou colocando aqui na expressão é quem multiplica o valorzinho do x, beleza? Então, para a prova, eles nunca vão botar um gabarito negativo como o meu. Sempre vai ser positivo. Então, como é que vocês encontrariam isso aqui lá na prova de vocês? 5x, troquei, confere? Mas eu não posso trocar só um, galera. Eu vou ter que trocar todo mundo. Então, vai aparecer 5x mais 6y menos 17 igual a 0. Então, isso é o que estaria lá para você marcar A, B, C ou D. Ou é, né? Mesmo, as respostas são iguais, tá? O que eu fiz foi só trocar o sinal, multiplicar por menos 1. O resultado é o mesmo, mas ele vai vir sempre com essa carinha aqui, ao invés de essa. Legal? Então, muito bem, tá aí a nossa primeira etapa. Oi? Hã? Caiu? Caiu. Faço. Tem ali? Massa, a gente faz sim. Boa. Então vamos lá, como segundo exemplo, a questão da própria prova, né? Então, exemplo 2, a prova da ESA. Então lá fala o seguinte pra gente, ó. Um ponto P de coordenadas cartesianas pertence à reta de equação y igual a x menos 2. Então, você tem um ponto P que pertence a y igual a x menos 2. Beleza. Sabe-se que o ponto P é equidistante do eixo das ordenadas e do ponto Q igual a 16. Então, esse ponto P equidista do eixo y e de Q, que é o ponto 16 e 0. Então, sabendo isso, qual é o valor do pontinho P dentro dessas condições aí? Valeu. Aí aqui, mestre, é o que você perguntou, né? As questões vão ser sempre desse jeito? Então, aqui é exatamente o contrário. Aqui eu descobri qual é a reta. A questão da prova me deu a reta e quer que eu tire alguma coisa dela. Então, agora é uma interpretação de valor em cima do que nós acabamos de colocar ali. Mas para resolver essa questão, mais difícil do que você entender a reta, é entender essa distância aqui, ó. Então, todo mundo entende o que significa equidistante, né? Equidista, né? A gente fez algo parecido na aula passada.
Se você quebra aqui no equi, é aquele lance do mesmo, né, de distâncias iguais. Então ele está falando que aqui você tem algo que dista a mesma coisa de 2 pontos, do eixo y e do ponto 16 e 0. Então o que você tem aí em termos de desenho? Ó, tem lá o plano cartesiano. Aí o ponto 16 e 0 tem aquela característica de você andar 16 para frente. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então está aqui, você está lá longeão. Ponto 16 e 0. O 0 você não subiu e nem desceu, beleza? Então você ficou sobre o eixo. Está aqui. Esse é o pontinho que ele está colocando. E você tem uma reta que é do tipo x menos 2. Então a gente tem que entender o que significa essa retinha aqui. Então o que você pode dizer sobre ela? Ó, essa retinha, lá da matéria do Steve, ela tem um coeficiente angular e ela tem um coeficiente linear. Quais são esses valores? O coeficiente angular é quem multiplica o x, então ele vale 1. E o coeficiente linear é o valor que sobra. Então ele entrega para nós o menos 2. De boa? O que esses valores são importantes? Ó, o coeficiente linear é quem te dá o valor no eixo y. Então ele está dizendo que a sua reta, ela passa lá no menos 2. Então sempre que você estiver olhando para o linear, o importante é o eixo y. E o coeficiente angular se fala que a reta é crescente ou decrescente. Então, no caso, como eu tenho um coeficiente angular positivo, quer dizer que ela é crescente. Então, eu preciso sair do menos 2 e subir. A pergunta é, quando eu tocar no eixo x, qual o valor que vai aparecer? Então, em algum momento, você vai ter que subir essa retinha, porque ela está crescendo. Ela vai fazer alguma coisa mais ou menos assim, né? Opa, assim. Então, ela está subindo e tocou o eixo x. Que valor é esse daqui? E aí que vem a ideia da equação de reta, tá, galera? Equação de reta, ela é, como a gente está falando, uma própria equação. Então, você faz contas com ela. Então, você tem aqui um valor de x e um valor de y que você pode substituir para encontrar o que você quiser. Então, quando eu estou aqui em cima, o que eu sei desse pontinho específico? Nesse pontinho, estou sobre o eixo x. Então, se eu estou sobre o eixo x, a coordenada y dele é 0. Massa? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a equação de reta, substituir o y por 0 e ver o que vai aparecer. Então, olhando para cá, né, se eu tinha y igual a x menos 2, ao substituir o y por 0, ficou com essa continha. Passando 2 para o outro lado, o meu x tem que valer 2. Então, legal, esse ponto ele é o ponto 2 e 0. Então, quando o x for 2, o y é 0 e vice-versa. Então, está aqui a retinha que você está trabalhando. Legal. Aí, agora, o que ele está querendo? Ele está querendo descobrir um ponto qualquer aí que você não sabe onde está, que tem a mesma distância do eixo y para esse camarada aí. Então, meu desenho aqui não vai ajudar muito, mas seria algo mais ou menos assim, ó. Calculou uma distância, formou 90 graus, porque toda distância forma 90 graus, né? Aí você vai continuar aqui até ir lá no eixo y, vai encontrar um pontinho lá em cima. E aí eu quero que essa distância seja igual àquela dali. Essa é a grande ideia, né? Que aí você tem equidistante do eixo y e equidistante do pontinho que ele deu, que é o pontinho 16 e 0. E aí eu preciso achar quem é que está aqui no meio, quem é o meu ponto P. Boa. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu trazer meu desenho para cá para ficar mais fácil de entender a conta em si. Então tá lá assim, ó, vou botar aquela retinha em pé para ficar mais fácil, tá bom? Então você tá aqui, ó, com a reta que nós descobrimos, que é a reta x menos 2.
Nela tem um ponto P que eu não conheço. Esse ponto P tem uma certa distância aqui do pontinho 16 e 0. E eu quero descobrir para o outro lado um outro ponto desconhecido, que eu não sei quem é, mas eu sei que ele está em cima do eixo Y, beleza? Aí a minha pergunta é, se você chegou no eixo Y, o que você pode dizer desse cara? Que o x é 0. Então eu sei que esse ponto que está lá em cima, perdidinho, ele é alguma coisa com o 0. Algo naquela pegada ali. Então esse ponto, vamos chamar ele de 0 e y. Como é que eu concluo o meu exercício agora? Ó, se isso daqui é a mesma distância, então ele é ponto médio. Então ele sendo ponto médio, ele está na média do x, na média do y. Massa? Então, ó, o ponto médio do Pzinho vai ser o 0 do começo e o 16 do final no xzinho. Então, 0 mais 16 dividido por 2, que é o meio, né? Então, isso aqui vai entregar para nós 8. E depois, quem é o y do ponto médio, o y do Pzinho que ele está querendo aí? Você começou no y, terminou no 0. Então, agora tem que ser y mais 0 sobre 2. Ou seja, ele vale y sobre 2. Bem, o chato disso aí tudo é que eu não consigo resolver a conta de baixo, concorda? Porque tem duas letras, né? Mas, isso aqui também não serve para nada. Você não precisa. Esse daqui já resolveu sua conta. Porque olha o que a gente está dizendo. Eu estou numa reta, legal? Essa reta tem uma equação e eu sei que para começar, aqui é 8. Então, como é que eu descubro o parceirinho desse 8? Né? Bem, eu vou lá na equação da reta, como a gente viu, e como ele é um pontinho da reta, eu vou trocar x por 8. Então, como é que ficaria aqui? Ó? Sai o x, entra 8, então ficaria que esse y é 8 menos 2, então o y que a gente está procurando é 6. Então tá lá. O pontinho que o exercício queria que vocês descobrissem é o ponto 8 e 6. Achou aí o gabarito, bicho, para esse camarada aí? Então ó, tem alguma conta errada no meio do percurso. Só ver qual dessas contas aí saíram erradas. Aqui é 16 e 0 mesmo? Massa. E a equação da reta é y igual a x menos 2 mesmo. Então não deveria ter nada errado não. Ponto médio, soma e divide por 2 dá 8. Substituindo x por 8, esse cara dá 6. Ele equidista do ponto que está no 16, 0 e do ponto do eixo y. Então tá certo, a conta tá correta. Não sei onde é que poderia estar errado em termos de gabarito não. Se essa informação aqui está batendo, o resto deveria bater também. Então, o segredo dessa questão era só essa parte de equidistância mesmo para fazer essa substituição e correr para abraço. Tá bom? Então, legal. Então, aqui seria já a interpretação da equação de reta, né? Então, a gente vai usar essa equação nesse sentido, tá, galera? Ou eu vou pegar dois pontos para achar uma equação, ou eu vou pegar a equação para achar os pontos, né? Fazendo a substituição de valores no nosso xzinho e no y. Deixa eu ver aqui só um detalhe do enunciado. Talvez eu possa ter copiado alguma coisa ali naquele Pzinho e a gente conserta. Y igual a x menos 2. Sabes que o ponto P é equidistante do eixo das ordenadas e do ponto 16, 0. 16, 0, ordenada. Bateu. Não sei de onde veio esse 10, 18 não. Viu? Para ser 10 e 8, y deveria ser 0, né? Mas se o ponto é 16, 0, então o x que vale 8, né? Aqui só se fosse invertido, sacou? Se fosse um ponto do tipo 0, 16, aí daria. Um ponto 0, 16, você consegue fazer uma conclusão numa pegada dessa. Ou seja, se o 8 passasse para o outro lado, né? Sabe? Se ele invertesse, com certeza. Daria certo. Mas boa, tá feito aí o nosso... só se ele estiver fazendo uma interpretação do seguinte aspecto, também pode ser feito, ó.
Imagina que você tem a retinha aqui. Ao invés de pegar a distância reta, ele pode estar fazendo uma distância assim também. Ou seja, esse tamanhozinho ser igual a esse. Aí, nesse caso, não é ponto médio, não. Aí a gente pode fazer de uma outra forma, talvez para achar o gabarito que ele quer, né? Então, se eu olho para cá, ó, esse é o ponto 16 e 0. Né? Então, nessa pegada, sendo 16 e 0, aqui eu tenho uma coordenada do tipo 16 e alguma coisa, né? Porque o x também vale 16. Legal? Então, o que, que a gente percebe? Quando eu pego esse pontinho aqui sendo 16, aqui em cima vale quanto? Aí, se você olhar pela expressão, o nosso y tem que ser alguma coisa menos 2. Legal? Então, esse tamanhozinho aqui valendo 16, esse outro tamanho valeria 16 menos 2, que vale 14. Então, olha, nesse caso, os tamanhos não são iguais. Não bateu. De boa? Então, o raciocínio aí seria, qual é o x que eu tenho que pegar aqui, que eu não sei qual é, para que eu tenha um certo tamanhozinho aqui, que venha para cá. E aí eu quero que esse cara seja igual a esse. Os tamanhos iguais. Então, como é que você vai fazer essa expressão agora num desenho mais limpo aqui? Ó. Dada a reta, escolhi um ponto da reta que é um certo x. Então, esse tamanho laranjado, ele vale x, que é o quanto que eu andei para frente, né? Uf. E aí agora, bicho, eu sei que por eu estar num pontinho da reta, esse ponto é um cara da forma xy, e o y tem que ser igual a x, opa, troquei aqui o sinal, x menos 2. Então, quando eu chegar num certo y aqui, esse tamanhozinho, ele tem que valer x menos 2. Né? E aí esses caras, pelo que ele falou, tem que ter tamanhos equivalentes. E aí você faz uma comparação disso para ver o que vai dar. É um outro caminho. Né? Então, o sentido de equidistância que ele está usando não é só no sentido de dividir ao meio, mas de calcular todas as distâncias possíveis que você tem lá. Então, esse seria um outro ponto que pode ser feito dentro dessa pegadinha aí. Aí, claro, tem que fixar no 16, né? E fazer o cálculo para o 16 para ver o que vai ser feito. É uma conta um pouco mais trabalhosa. Eu faço sim. Eu faço ela para você completa na próxima aula, só para a gente não perder a equação da reta. Porque aqui a gente vai ter que calcular a distância do 16 até o ponto e até o eixo y, dar uma equação de segundo grau, vai dar um pouco mais de trabalho. Mas se você pegou essa ideia aqui, já consegue resolver aquela dali também. Tá? Mas pode deixar que a gente faz ela sem falta, só para não perder o tino aqui das nossas equações de reta. Na verdade, só pelo fato dele tratar a equidistância, não no sentido do ponto médio, né, mas no sentido de qualquer distância. Então, é como se você estivesse pegando um varal, assim, uma coisa esticada, um poste. E ele está considerando qualquer coisa que você possa calcular, assim, sabe? Independente do local, assim, desde que esse tamanho seja igual a esse, então esse ponto P está equidistante de onde você quer. Você pega aqui embaixo, por exemplo, né? Então ele está equidistante desses dois caras. A gente considerou só o caso em que você tem a simetria acontecendo, ele considerou todos. Aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo também. Mas a gente faz sem o menor problema na revisão, né? Fazendo a revisão a gente já puxa a distância entre pontos. Mas olha só, galera. Um detalhe legal aqui, dentro dessa apresentação, é só uma diferença simples que tem entre a forma da minha equação e a forma que ele deu. Se liga, a minha equação, ela finalizou com alguma coisa igual a 0. Legal? E a equação que ele deu aí na prova da ESA, ela não tem o igual a 0. Ela tem o y sozinho. Essa é uma diferença que nós temos na apresentação das contas. Quando ela vier com o resultado igual a 0, nós vamos dizer que é uma equação de reta na sua forma completa. Beleza? Então, sempre que vocês encontrarem a equação que tem um x, um y igual a 0, ela está completa. Da mesma forma, você poderia pegar essa equação, passar todo mundo para o outro lado. Aí o y ficaria sozinho.
Né? Se você passa, esse cara que é positivo vai para lá negativo. Quem é positivo passa para lá negativo, o y ficou sozinho. Então, se por acaso a sua equação vier do tipo y sozinho, também é equação de reta. Basta passar de um lado para o outro. Só que nesse caso, a gente fala que é uma equação reduzida da reta. Então, vocês têm que ficar ligados nas duas, porque elas têm interpretações diferentes nas suas letras, tá? Nós vimos ali no começo da questãozinha da ESA, que quando eu olho para cá e para cá, esses caras têm nomes. As pessoas que multiplicam o x na equação reduzida é chamado de coeficiente angular. E aquelas que estão sozinhas na equação reduzida é o nosso coeficiente linear. Na equação completa, A, B e C não têm nomes. Eles não representam nada. Então, a equação de reta reduzida é importante para você achar esses dois termos, o linear e o angular. E a equação completa, ela só é útil para você expressar a equação em si mesmo, sem que você tenha nenhum valor associado. Então, o que é muito comum lá na prova da ESA? O cara escreve a seguinte expressão, ó, x mais 2y menos 4 igual a 0. Né? Aí ele vai falar para você que o coeficiente angular dessa conta é 2. Ele vai tentar te induzir a esse erro, para que você chegue em algum gabarito e que o coeficiente angular é 2. Qual seria o coeficiente angular dessa expressão, por exemplo? Dessa equação de reta? Menos meio, então é uma diferença bem grande. Porque mesmo que eu tenha um 2 aqui e esse 2 esteja com o y, em algum momento o 2 aparece, o coeficiente angular só é relatado quando o y está sozinho. Então, para descobrir o coeficiente angular dessa curva, eu vou ter que passar todo mundo para o lado de lá. Então, eles vão mudando de sinal. E depois eu tenho que passar o 2 dividindo. Então, vai aparecer menos 1 sobre 2, mais 4 sobre 2. Aí, beleza. Aqui sim, ó, o coeficiente angular dessa curva é menos 1 sobre 2, que é quando o y está sozinho. Então, é só se ligar, tá? A equação reduzida tem essa característica de apresentar esses coeficientes, enquanto a equação completa ela só mostra para nós, de fato, qual é a equação em si. Dúvidas, moçada, nesse primeiro momento? Dessas apresentações dessas equações? E a gente vai ter que mexer bastante com isso, tá? Com esses dois pedacinhos aí, passar de uma forma para outra, porque ambas têm importância em algumas fórmulas. Aqui para descobrir as características da curva, aqui para calcular distâncias entre elas. Você vai ter tudo envolvido aí no meio dessas expressões. Essa aqui é a prova do ano passado, né? Então, prova de 2020. Deixa eu só colocar aqui. Prova 2020. Perguntaram ali no chat. Bem, para todos os efeitos, bicho, o gabarito não está aí, mas a conta em si que não está errada, tá? O que a gente descobriu foi só daqueles pontos do desenho, né? Um dos pontos que tem essa propriedade. A gente só vai ter que descobrir o outro agora, tá? Porque são vários que podem ter isso aí acontecendo dentro daquele detalhe, né? Então ele está falando, esse é o que tem linha reta, mas ele não quer esse, ele quer, por exemplo, esse outro que está fazendo assim, né? Isso, verdade, que aí pegando um ponto aleatório aqui, um ponto da forma x e x menos 2. Aí calcula-se a distância para esses dois elementos. Só que isso aqui vai dar a equação de segundo grau, né? Com certeza. Que aqui vai ficar algo do tipo 16 menos x ao quadrado e x menos 2 ao quadrado igual à distância que tem esses pontos. Então aqui é que é o trabalho, né? Mas depois a gente vai fazer assim, que eu quero recuperar a distância entre pontos, aí vai dar bonitinho. Dentro do que ele coloca aí para nós. Boa, então tá feito pelo menos a primeira parte do estudo da reta, tá bom? Então agora vamos botar um pouco mais de pimenta nessa historinha aí. Deixa eu apagar esse desenho aqui.
E vamos à parte importante da geometria analítica, porque isso que eu fiz dessas duas equações, vocês também viram com o Steve, né? É a mesma coisa. Descobrir coeficiente angular, descobrir equação de reta, não mudou. O que muda para nós? É a reta na forma geométrica. Então agora eu quero entender de fato a geometria que isso daí tem. Então quando você olha a geometria da curva, você vai olhar algumas outras propriedades. Ó, primeiro ponto. Você pegou lá um plano cartesiano, aí você desenhou uma reta qualquer. Reta crescente, de boa? Você está da esquerda para a direita, você tem uma reta crescente. Essa reta, ela tem uma angulação aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo de um certo ângulo θ aí. Esse θ para nós, ele é chamado de argumento da curva. Ou, se a gente quiser, ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação. Boa. Então, o que nós estamos querendo agora? Dado esse ângulo de inclinação, quanto maior o ângulo, mais inclinada é a curva, né? Qual seria o maior ângulo que eu posso ter para ela ser crescente ainda? Olhando só para o desenho. O maior ângulo que você pode ter para ela ser crescente. Então, você vem, você vai inclinando a danada aqui, até que tem uma hora que ela para de crescer, né? Ela começa a decrescer. O sentido vai para o outro lado. Então, aqui você tem o seguinte fato a observar nesse caso. Ó. Se você vai subindo, em algum momento ela vai se tornar assim. Ainda continua crescendo. Na verdade, ela está parada, ela está na vertical. E o ângulo que vai ser formado aqui é um ângulo de 90 graus. Depois disso, se você continuar girando a sua curva, ela agora vem para o outro lado. Então, ela começa a ser uma curva do tipo decrescente. Ela vai fazendo assim. Então, olha que o ângulo está aqui, né? Ele só aumentou o seu tamanho. Aqui continua tendo o nosso ângulo θ. Então, o que você consegue concluir aí para a gente? Ó, o que você precisa para ter uma reta crescente? Você precisa ter um ângulo claro e ele tem que variar de qual grau a qual grau. Bem, para a sua reta ser crescente, que seria o primeiro caso, você precisa que esse ângulo, com certeza, seja menor do que 90. Porque se ele for igual a 90, ela vai ficar retinha. Não é o que você quer. Você quer ela inclinada. Ela tem que ser menor do que 90. E, claro, ela tem que ser maior do que zero, né? Porque senão a curva não inclinou. Ela está parada. Então, qualquer curva que você for trabalhar, para ela crescer, tem que estar aqui dentro. Para ela ficar na vertical, então beleza. O ângulo que você precisa é o ângulo de 90 graus. Boa. E se ela for do tipo decrescente, aí veja que o nosso ângulo agora é grandão, tá vendo? Ele ficou com uma abertura bem longa. E ele pode abrir até os 180 graus. Que de novo ela volta a ficar parada. Então esse meu ângulo fica variando entre 180 e 90 graus. Então essas são as variações que você precisa para que ela fique crescente, vertical ou decrescente. Claro, você também pode ter uma reta que fica deitada, uma reta na horizontal, que seria o encontro desses pedaços. Quando você está no 0 graus, você não mexeu, né? A reta está paradinha. Quando você tem uma reta parada, você não inclinou, você não tem angulação. Então, para ela ser decrescente, constante, o ângulo tem que ser 0. Legal. Então, o argumento já me dá essas características, tá? Quando você olha para esse ângulo, se ele está variando aqui dentro, você tem crescente, decrescente ou 0. E onde que você vai usar isso? Lá na equação de reta, que é o importante. Olha só. A gente consegue mostrar com um pouquinho de conta uma interpretação do coeficiente angular. Interpretação do coeficiente angular. Então, se essa curvinha que ele deu aqui para nós, vou botar aqui mesmo, é uma curvinha da forma mx mais n,
Então, para vocês não esquecerem aí, hein? O coeficiente angular da curva sempre vai ser dado pela tangente desse ângulo. Sempre, sempre, sempre. Então, se você não tiver como calcular a equação da reta pelos pontinhos, você consegue calcular pela angulação. Basta lembrar que é a tangente do ângulo que está aparecendo aqui dentro. Lá da trigonometria, a gente aprendeu umas outras coisas, né? Se você fecha aqui, por exemplo, só para dar uma ilustrada, você tem um ângulo de 90 graus e um triângulo. O que é a tangente para nós? A tangente entrega quem está na frente, que é o cateto oposto, dividido por quem está na parte de baixo, que é o cateto adjacente. No plano cartesiano, o cateto oposto está em pé. De boa? Se ele está em pé, então ele está associado ao eixo Y. Legal. E quem está deitado aqui, que é o cateto adjacente, está associado para nós ao eixo X. Então, esse coeficiente angular ele é a tangente de um ângulo, mas ele também pode ser dado como sendo a variação dos valores de Y dividido pela variação dos valores de X. O que nós estamos falando é só o lance dos catetos. O cateto oposto está em pé, o cateto adjacente está deitado. Então, o tanto que sobe no Y pelo tanto que muda no X. Delta Y sobre delta X. Legal? Então, são interpretações que você pode dar para essa equaçãozinha ainda. E a partir delas, a gente pode encontrar o terceiro tipo de equação de reta, que é a equação de reta na forma geométrica, que é o seguinte, geométrica. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, tá, galera? Vai aparecer que ΔY é igual a m vezes ΔX. Certinho? Só multiplicou, né? Não fez nada demais. E esse delta é variação. Então, o que a gente está dizendo é que um ponto menos o outro é igual a um ponto menos o outro. Então, o que a gente aprende lá na escola é chamar de ioiô michôchô, né? Quando você tem um ponto da curva e o seu coeficiente angular, você também consegue calcular a equação de reta. Então, essa dentro do balãozinho e essas duas são a mesma coisa, escritas de formas diferentes. Então, na forma reduzida, na forma completa ou na sua forma geométrica, quando você olha a diferença dos tamanhos, tá bom? Então, aqui o que a gente está pegando, só para mostrar um pouquinho mais, ó, tem um certo Y e embaixo tem um outro tamanho. Então, esse tamanho todo é o de cima menos o de baixo. Y menos Y0. O mesmo vale aqui. Tem um X num lugar, tem um X0 no outro. Então, esse tamanho é X menos X0. Dá um tempinho aí para vocês organizarem. Eu vou fazer só uma questãozinha para mostrar como é que isso aqui cai. Um exercício que é bem facinho se você lembra disso daí, e muito difícil do contrário, né? Se você não tem isso daí na mente, vai dar tudo errado. Já já eu volto para a gente ir para a parte final. Deixa eu só pegar a questãozinha. Ó, esse exercício é o seguinte, ó, exemplo 3. Então, imagine que você se deparou com uma questão de prova que te dá a seguinte informação. Você tem um plano cartesiano, tá lá. Esse plano cartesiano tem uma retinha que está fazendo isso daqui. Uma reta qualquer. Aí essa reta, ela passa pelo ponto A, que está aqui, pelo ponto B, que está lá em cima, e pelo ponto H, que está aqui, por exemplo. E aqui no meio, no eixo Y, ela passa por um ponto P. Boa. O que eu sei? Que quando eu olho para o A, ele desce um tamanhozinho aqui, e o B desce um para cá. Então aqui eu tenho o X do A, e aqui eu tenho o X do B. E se eu trouxer esses valores aqui para o eixo Y, deixa eu só descer esse ponto Pzinho, aqui eu tenho o Y do A,
e nesse lugar aqui eu tenho o y do b. Qual é a equação dessa reta? Então, quem é essa reta que está subindo aqui, essa reta R? Sabendo que esse cidadão vale 4, esse daqui vale 3 e essa distância aqui vale 3. Qual é a equação de R? E aí, se vocês encarassem uma questão dessa na hora da prova, como funcionaria? Tem uma reta normal, passa pelos 4 pontos, mas eu não sei que pontos são esses, né? Eu não sei nem quem é o A, nem quem é o B, nem o P e nem o H. Então, como é que eu faço para encontrar a equação da reta que passa por ele? Então, veja que esse exercício é um exercício bem difícil, porque você não tem valores, né? Eu não consigo fazer o determinante, igual nós fizemos no exemplo anterior. Eu não consigo organizar os números para calcular o determinante. Então, nesse caso, a gente vai precisar dar essa interpretação para o exercício. Beleza? Porque olha o que ele está dizendo aqui. Se você tiver 2 pontos quaisquer, veja a distância entre esses pontos que você acha o coeficiente angular. Então, eu olho aqui, ó. Quando eu olho para o ponto A e olho para o ponto B, opa, a distância entre os valores de x vale 4 e a distância nos valores do y vale 3. Estou olhando esse triângulozinho aqui que está sendo formado, então, está aqui. Um lado vale 4, o outro lado vale 3. Então, quem é o coeficiente angular dessa curva? O mzinho tem que ser o que acontece no y dividido pelo que acontece no x. Então, no y variou 3, no x variou 4. Então, boa. Esse cara tem que valer 3/4. Até aqui, tranquilo? Né? Só na substituição de valores. Aí vem a segunda parte da questão. Como é que você faz a segunda parte do exercício, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. A segunda parte é, para poder encontrar a equação de reta, eu preciso achar o m e preciso achar o n. Está faltando o n da minha conta. Mas quando que o n aparece? Vamos ver lá, ó. Nós já vimos com o Steve que o coeficiente linear está associado ao eixo y. Isso porque sempre que você toca no eixo y, esse tamanhão todo que aparece aqui pra gente, esse tamanho aqui, ele vai dar exatamente o nzinho da sua curva. Então, aqui é o ponto P, esse é o n. Então, o que eu quero descobrir é esse tamanho. Se eu achar o n, acabou a conta. Aí, como você vai fazer isso? Veja, o n associou com esse triângulo aqui, confere? Então, eu tenho um triângulo, vou dar uma separada aqui para ficar mais fácil de ver, que está assim, ó. Ponto P, descendo para o ponto H, fechando aqui embaixo na origem, fazendo assim, em que esse tamanho aqui vale 3 e esse daqui é o nzinho que eu estou procurando. Aquele tamanho que eu não sei quanto é. E por outro lado, eu tenho um outro triângulo lá em cima, ó. Um triângulo que vem daqui, faz algo mais ou menos assim. Vale 4 num lado, 3 no outro, e você tem um ângulo de 90 graus. O que você pode dizer um pouco mais? Se liga. Tá vendo que essa reta, ela não faz nenhuma curva? Claro, é uma coisa reta. Então, os ângulos, eles são preservados, né? É tudo igual. Então, esse ângulozinho que está aparecendo aqui em cima é o mesmo que aparece aqui, que é o mesmo que aparece aqui. O ângulo ele vai sendo igual para todo mundo. Onde que esses ângulos aparecem nos nossos desenhos separados? Ó? Um deles está aqui e o outro está lá em cima. Boa! Então, você acabou de transformar seu exercício de geometria analítica numa questão de semelhança de triângulos. Antes de resolver essa semelhança, se um cateto é 3 e o outro é 4, eu sei a hipotenusa. Né? Se eu tenho catetos de hipotenusa 3 e 4, é porque a hipotenusa é 5. Então, como é que eu termino o meu exercício? Ó, oposto ao amarelinho vai para o 3, oposto ao amarelinho vai para o 4. Então, 3 está para 4.
Assim como oposto a 90 graus vai para o N, oposto a 90 graus vai para o 5. Então, N sobre 5. Multiplicando cruzado, isso aí dá 15 sobre 4. Então, você resolveu o seu exercício. Qual é a equação de reta que você quer? A equação tem que ter M e tem que ter N. Então, a resposta da questão é que o Y vale M, que é 3/4 de X, somado ao N, que é 15 sobre 4. Então, esse é o jeito geométrico de você resolver esse tipo de questão antes não feita com os exercícios do Steve, tá? Então, guardem esse detalhezinho aí. Se eu quiser calcular coeficiente angular, ou é a tangente do ângulo, ou quanto varia em cada um deles. E aí, a partir disso, você pode quebrar aquelas continhas ali. Moçada, onde ficou mais complicado nisso tudo, velho? Diga aí, importante, hein, meu? Manda. Aquele ângulo de 90 graus embaixo do H, ele também não... Esse? E para os outros lugares? Por que ele não vai? Essa é uma pergunta boa. Ele não vai pelo tipo do desenho. Olha só, você tem uma reta aqui, tá vendo? Aqui está descendo. Aí pega pelos pontilhados, ó. Os pontilhados eles descem retinho. Então, como eles descem todos retos, os ângulos são os mesmos. Massa? Então, você tem o ângulo de cima igual ao do meio, igual ao de baixo. Legal. Só que aquela que está formando 90 graus, ele é uma coisa que está inclinada. Ele está fazendo assim, ó. Então, o que deveria acontecer, se você inclinar para todo mundo, aí vai dar certo. Aí vai ter 90, 90 e 90. Por quê? Porque a direção agora é outra. Está apontando para cá. Sacou? Então, o que você pode fazer é isso. Sempre que você tiver reta paralela cortada por transversal, então os ângulos que você forma são sempre os mesmos. Inclinou, não tem problema. Se a inclinação for para todo mundo, os ângulos formados são sempre os mesmos. Boa? Então é isso aí. Então por hoje está tranquilão, moçada. Era só para apresentar para vocês essas equações de reta. Na aula que vem a gente faz um monte de exercício desse. Aí eu já volto com a distância da questão da ESA, porque o nosso próximo passo é, agora que eu sei a equação, a gente vai pegar uma reta e um ponto. E aí como que eu faço para calcular a distância entre esse ponto e essa reta? E aí a distância entre ponto e reta a gente vai acabar lembrando uma teoria daquela questãozinha que a gente vai fazer. Beleza? Então, aula que vem a gente vem com uma aula de exercícios para poder aprimorar esse detalhe e vai ver como se faz para trabalhar com retas paralelas e perpendiculares. E aí a gente finaliza o estudo da reta e já pode ir para a parte final do curso. Valeu, moçada! A gente se vê na semana que vem.